Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor para todos. Bom dia. Estamos aqui em mais um EBD desse novo trimestre e último trimestre do ano, em que juntos vamos estudar o livro do profeta Isaías, o maior profeta do Antigo Testamento. O ápice do profetismo é atingido em Isaías. E foi-me confiado o tópico desta lição, o rei que virá, o Messias prometido. Extraímos alguns textos da lição e colocamos outros, dentre os quais vamos citar aqui Isaías 7,14, Isaías 33,17 e 2 Samuel 7, versículos 12 e 13. O rei que virá, o Messias prometido. Portanto, Isaías 7,14, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel. Muito bem. Outro texto que nós vamos ler, 2 Samuel 7, 12 e 13, que diz: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. O outro texto que citamos, Isaías 33, 17, diz: os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende ao longe. Muito bem. Partindo do princípio do texto de Isaías 7,14, o que exatamente o profeta Isaías quis dizer com a virgem conceberá e ele será chamado, a virgem conceberá um filho e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. O que o profeta quis dizer? Muito bem, vamos lá. Primeiro, afirmamos que nasce o rei prometido a Davi, de sua linhagem, seu filho, seu descendente. Samuel 7,12 diz: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Veja que promessa Deus fez a Davi. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei o seu reino, o seu trono para sempre. E eu estabelecerei o seu trono para sempre. Veja que não se trata de um reino temporal, um reino que teria fim. Não, um reino eterno, um reino que não tem fim. Tá? Muito bem. Segundo, seu nascimento de uma virgem demonstra que não se trata de um rei qualquer. Tá? Não se trata de um rei qualquer. Um nascimento milagroso. Não de uma relação de um homem com uma mulher, mas de uma virgem que não foi inseminada por um homem, mas sim pelo próprio Espírito Santo. Tá? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamarás Emanuel, Deus conosco. Vamos adiante, esclarecendo essa escritura, não sendo repetitivo, mas esmiuçando. Terceiro, o nascimento desse rei Mashiach, quer dizer, o Messias, o nascimento desse rei Mashiach, que significa Messias, é o próprio reino de Deus implantado entre nós. Vejamos de novo 7,14 de Isaías. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel é justamente a implantação do reino. O nascimento da criança, desse rei, não é a presença do reino de Deus entrando na vida humana, entrando na humanidade. E, uma vez na humanidade, ele se faz Deus conosco, através de Jesus, que é esse rei. Através da doação do Paracleto, do Espírito Santo, que é o representante desse rei. Porque Jesus disse: eu vou, mas enviarei o Consolador. Ele está conosco através do Consolador. Vamos adiante. Item 4. O nascimento desse rei e Messias trouxe a Israel a salvação, a remissão das ofensas cometidas contra Deus.
Tudo isso está contido neste versículo 7,14. O nascimento desse rei Messias, que é Cristo, trouxe a Israel a salvação, a remissão das ofensas cometidas contra Deus. Vamos ler o texto aqui? Lucas 1, 68 e 69 e 70 diz: Bendito seja o Senhor Deus, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Ou seja, o rei nasce da casa de Davi, da linhagem de Davi. A casa de Davi, a promessa é fiel e é cumprida, como prometera desde a antiguidade por boca de seus santos profetas. Portanto, o nascimento desse rei Messias trouxe a Israel a salvação, a remissão das ofensas cometidas contra Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Qual foi o sinal? O sinal milagroso de que uma virgem, que foi Maria, conceberia e concebeu, e dará à luz, e deu à luz a um filho, e lhe chamou Emanuel, quer dizer, Deus conosco, Deus que se faz carne, o Deus que entra na história para mudar a história. Adiante. Quinto, o nascimento desse rei e Messias cumpre a promessa feita por Deus a Davi. Lucas 1, de 31 a seguir. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Veja que as Escrituras vão confirmando e abrindo o leque do significado de Isaías 7,14. A virgem concebe e dá luz a um filho. E quem será esse filho? As Escrituras neotestamentárias vão revelando quem é esse filho e o que ele seria. Esse texto nos mostra, o versículo 31 é muito emparelhado com Isaías 7,14. Esse conceberá e dará à luz um filho. Foi o mesmo que Isaías revelou, que a virgem conceberia e daria à luz um filho. E o anjo Gabriel vem e diz a Maria: Esse que conceberás e dará à luz um filho. Aí diz: a quem porás o nome de Jesus. Jesus é o mesmo Emanuel, o Deus conosco, o Deus que desceu do trono e vestiu vestes humanas, roupas de carne, roupagem humana. Ele é Deus conosco. Ele desceu da verticalidade e veio na horizontalidade. Veio pisar no nosso chão imundo. Veio ser Deus conosco. Veio sentir o que sentimos e como sentimos. Veio se identificar conosco. Veio sentir as nossas dores, o suor no rosto, o sol queimando a sua pele. Veio sentir a sede que o ser humano sente. Veio sentir a picada do inseto. Veio sentir a noite mal dormida, o trabalho, homem experimentado nos trabalhos. Deus conosco. Não Deus distante, Deus abstrato, Deus indiferente, mas Deus conosco. E este, continua dizendo, será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Observe, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. É a sua origem divina. Ele não é de origem humana. Ele não é gerado, esse rei, Messias, e seu reino não são de origem humana. Não tem princípio humano. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, aqui se revela, que o trono de Davi não seria ocupado simplesmente por um descendente mortal de Davi. Não, mas por um descendente divino, da linhagem de Davi, mas de origem divina, que é Cristo. Cristo Jesus, que iria ocupar esse trono para todo sempre. Um reino espiritual, mas um reino eterno. Um reino espiritual, mas um reino que entra na humanidade. Um reino espiritual, mas um reino que também assume o domínio de todas as nações sobre a terra. Aleluia. Louvado seja Deus. Um reino que vem para tomar posse dos reinos deste mundo, como está em Apocalipse 11:15. Porque os reinos desse mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo,
os reinos deste mundo. Não é? E há quem negue que Jesus vai voltar a este mundo para tomar posse e reinar 1000 anos nesse mundo. Isso é negar as Escrituras, o texto é muito claro. Nós não estamos falando nada mais do que o que as Escrituras estão dizendo. O texto é muito claro, o texto é peremptório, o texto é plácido, não há a menor dúvida sobre isso. Ele vem para tomar posse dos reinos deste mundo. Quando diz o trono de Davi, seu pai está se referindo ao trono terreno, ao governo terreno desse mundo, o reino milenar, o reino messiânico. O trono eterno é o reino que ultrapassa o aspecto temporal e entra por toda a eternidade, onde ele já está entronizado à direita de Deus Pai. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus e a Deus nosso Pai. Sexto item. O Messias, Emanuel, nos trouxe. Preste muita atenção. O Messias, o rei prometido, Emanuel, nos trouxe a nação de Israel, o ministério terreno de Jesus. Veja o que esse texto diz. Isaías 42, versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei. E te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Para abrir os cegos. Para abrir os olhos aos cegos. Para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Isto fala do ministério terreno de Jesus. De sua atuação ungido pelo Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Como ele curou os enfermos, como ele expulsou os demônios, como ele limpou os leprosos, como ele purificou os imundos, não é? Tirando-lhes os pecados e libertando de toda sorte de males, doenças e moléstias em sua época, e dando poder e autoridade aos seus discípulos ao longo da história, para que em seu nome, em seu serviço, esses sinais acompanhassem aos que crerem. Não é? Ministério de Jesus, o Messias nos trouxe, o Messias Emanuel nos trouxe à nação de Israel o ministério terreno de Jesus. Continua. A nação de Israel, o ministério terreno de Jesus, o Messias nos trouxe. Não é? O povo que... Veja outro texto que comprova isso. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Não é? Ou seja, o ministério de Jesus, o ministério de Cristo Jesus, se tornou visível na pessoa dele, porque ele caminhou entre os homens, ele andou de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de vila em vila. Ele esteve em palácio, mas esteve em choupanas, esteve em vilas, em casas muito humildes. Ele pregou para multidões e pregou para pessoas, poucas pessoas, para uma pessoa, como pregou para Nicodemos, para a mulher samaritana. Não é? O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, ou seja, nas garras do diabo, a luz resplandeceu-lhes. Quem creu? Aí o profeta Isaías continua, o próprio Isaías fala isso, Isaías 9:2, e mais adiante, Isaías 53:1, ele diz: quem creu em nossa pregação? Aqui está falando do ministério de Jesus, e a quem foi revelado o braço do Senhor? O Messias nos trouxe à nação de Israel o ministério terreno de Jesus, porque o próprio Israel como nação, não creu no ministério de Jesus. E ele pergunta: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? É verdade que alguns creram, mas nem todos, especialmente a liderança da nação, não aceitou, não creu, antes se levantou contra ele e tirou-lhe a vida. Sexto, o Messias Emanuel nos trouxe a abrogação da velha aliança e a instauração da nova aliança. Ele nos trouxe uma nova aliança. Esse Messias, esse rei maravilhoso, nos trouxe a suspensão, o cancelamento, a abrogação da antiga aliança e a instauração da nova aliança. Por isso mesmo, ele é mediador, Hebreus 9:15, ele é mediador de nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da herança eterna aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é válido, confirmado, no caso de mortos. Por isso que de maneira nenhuma tem força a lei enquanto o testador vive. Sétimo, o reino do Messias no ministério terreno de Cristo.
levando sobre si os nossos pecados, nos redimindo, nos salvando. O reino messiânico desse rei Messias, no ministério de Cristo, visto no ministério de Cristo, levando sobre si os nossos pecados, nos redimindo e nos salvando. Isaías 53:4 diz: certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O reino do Messias no ministério terreno de Cristo, levando sobre si os nossos pecados, nos redimindo, nos libertando. Verso 5 do capítulo 53. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O reino do Messias agora é exaltado por Deus à sua destra, através de seus santos, de sua igreja, seu corpo, de todas as nações e povos. Isaías 42:6 diz, para dar consubstancialidade a isso que estamos afirmando: e te guardarei, e te farei mediador de nova aliança com o povo, e luz para os gentios. Quando diz luz para os gentios, está falando de todos os povos. O povo aqui é Israel. E para os gentios. Ou seja, não há limite de nações. Todas as nações estão envolvidas aqui. Todos aqueles de todas as nações que crerão, que foram chamados para serem ovelhas do Senhor Jesus. Não é? O corpo de Cristo é formado de pessoas salvas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Glória a Deus. Não é? Vamos adiante. O reino do Messias do ministério terreno de Cristo. E por fim o rei Messias, em seu nascimento, nos trará a consumação e vinda com poder pleno do seu reino eterno. Mateus 19:28 diz assim: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Oitavo, em seu nascimento, o rei Messias nos traz a etapa da salvação chamada de justificação. Preste mais atenção ainda agora a partir daqui. A salvação é em etapas. E esta etapa aqui, o nascimento do Messias, é chamada de justificação. Na justificação, há algumas outras subetapas que nós vamos ver aqui. Para entender a justificação, para a justificação acontecer, era necessário 2 pontos. Primeiro, a encarnação. Já vimos Isaías 7,14. Segundo, com a encarnação, a humanização de Cristo, sua vivência com os homens, sua identificação com a humanidade, com a vida humana, ele então passa pelo batismo. Ele se identifica como homem, com o ser humano pecador no batismo, não sendo pecador, mas se identifica como pecador, substituindo no batismo. Tá? Batismo nas águas. Terceiro, Jesus se identifica com o homem na sua morte. Eu diria que são os 3 aspectos consagratórios da humanidade de Jesus. Primeiro, a encarnação, o nascimento. Segundo, o batismo. E terceiro, a morte. Porque encarnar, ser batizado e morrer são coisas de seres humanos. E Jesus prova a sua humanidade ao passar por essas etapas aí. Certo? Tudo isso para a justificação acontecer. Feito isto, em seu nascimento, o rei Messias nos traz a etapa da salvação chamada de justificação. Feito isso, nos veio então a, primeiro, justificação, Romanos 4:25. Ele foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Depois da justificação nos vem a redenção, ou seja, ele paga o resgate da nossa libertação eterna. Isso é chamado de redenção, está em Efésios 1:7, em quem temos a redenção por seu sangue, a saber, a libertação dos nossos pecados. Terceiro, nos é dado e nos vem, através desse rei Messias que nasce, a filiação divina, ou seja, a adoção. E porque sois filhos, Romanos 8:15 diz, e porque sois filhos, Deus lhes envia aos seus corações o espírito de adoção pelo qual clamamos, o espírito de seu filho pelo qual clamamos, Abba, Pai. Não é? Quarto, nos é dado a reconciliação. E Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. 2 Coríntios 5:18. É o ministério, Jesus
encarnado, ele nos reconcilia com Deus. Não é? Esse Rei Messias nos reconcilia com Deus. E por último, nos é dado, esse Rei Messias encarnado nos dá o dom do Espírito Santo. Não é? O dom do Espírito Santo. Feito isso, então, nós temos esta etapa maravilhosa que é chamada de justificação. Não é? Que é composta de redenção, não é? Filiação divina e reconciliação. Né? E a doação do Espírito Santo, que está em Atos 2,38, que diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus seja conosco hoje e sempre. Amém.